Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje eu vim apresentar para vocês um grande fundo, um fundo excelente da área de renda urbana, do setor de renda urbana. Então, se você não conhece ou não tem ainda fundos do setor de renda urbana e quer faturar uma grana com estes fundos de renda urbana, que são fundos realmente consistentes, que entregam bons resultados para os seus investidores, claro que não entrega resultados assim como os fundos de papéis, se você está pensando só exatamente em ter retorno de dividendos, mas é um fundo que tem uma certa consistência, que tem seus investimentos em coisas concretas. Então, se você quer um fundo para o longo prazo, com contratos atípicos, este fundo é para você. Então, fique comigo até o final para saber um pouco mais sobre este fundo, o HGRU11. Então, se você ainda não tem um fundo do setor de renda urbana e está em dúvida se vale a pena ou não ter um fundo do setor de renda urbana na sua carteira, vale a pena ficar comigo até o final para saber um pouco mais desse fundo que paga bons dividendos, que tem bons retornos e bons investimentos na sua carteira. Então, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador, sem mais delongas, direto para a gente ver os dados fundamentalistas do HGRU11. Eu falei antes para vocês que é um fundo do setor de renda urbana, do setor de tijolos, que investe em empreendimentos concretos. Várias grandes empresas como a Pernambucana, o Big e vários outros compõem a carteira desse fundo. Quer dizer, não paga altos dividendos comparando com os fundos de papéis, mas tem uma certa consistência e é um fundo que está descontado, está extremamente descontado pela qualidade dos empreendimentos e pelos investimentos que esse fundo tem em grandes empreendimentos. Então, direto aqui para você ver um pouco a questão dos dados fundamentalistas, a liquidez do fundo está em quase 45 mil negociações diárias, pagou no último mês aí um dividendo de 0,76 centavos por cota, o que dá um dividendo de 0,67% ao mês, e tem um patrimônio para administrar exatamente. O patrimônio do fundo é de 2 bilhões e 200 milhões de reais para ser administrado pelo HGRU11. Ele tem um valor patrimonial em R$ 118,65, o que dá um P sobre VP de 0,94%, o que quer dizer que está descontado. Aqui o valor dele não está correto aqui no site Fundos Explorer, o valor dele exatamente hoje, na data de hoje, de 112,20. Então, se a gente olhar aqui realmente quais empreendimentos ele tem na carteira, antes de mostrar os empreendimentos, queria mostrar para vocês aqui o pagamento dos proventos do fundo. Então, como vocês podem perceber, sempre foi mais ou menos como um reloginho aqui. Exatamente, bons dividendos. Quer dizer, se você está pensando só em ter retornos através de dividendos, só pensando no lucro momentâneo, então, quer dizer, esse fundo não é para você, vai investir mesmo em fundos de papéis. Mas se você quer um retorno constante, que não seja tão alto, mas que vai atravessar os momentos difíceis e os momentos mais complicados da economia, então um fundo do setor de renda urbana que tem ótimos empreendimentos, talvez este fundo seja para você. Aqui ele está batendo aí 7,90% nos últimos 12 meses em relação ao valor da sua cota atual. Aqui a gente então vai ver os empreendimentos do fundo, são 17 ativos espalhados em 4 estados, exatamente 17 ativos espalhados em 4 estados brasileiros. Ele tem ativos na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Se você olhar aqui, a vacância do fundo é zero, isso mesmo. Mesmo nesse período da pandemia, a vacância é zero. Todos os empreendimentos locados
com grandes investimentos e grandes retornos para os seus investidores. Se a gente dá uma olhada aqui como que esteve esse fundo nas últimas 52 semanas, ele bateu 103,23 a mínima e a máxima 124,25. Ele teve aí então o dividend yield da 7,88%, como eu já falei, e teve uma desvalorização de 9,70%, que talvez seja a hora de você aproveitar e ter algumas cotinhas desse fundo, aproveitar essa desvalorização do fundo para que você possa aproveitar e ter algumas cotinhas desse fundo do setor de renda urbana. Se a gente olhar o relatório do fundo do mês de fevereiro, está aqui disponível um belíssimo relatório, fotos lindíssimas, muito bem trabalhado pelo seu administrador. Aqui a gente vê então que a cota no mercado estava 112,80, o número de cotista aqui de 156 milhões de cotista, o rendimento 76, alguns dados que eu já falei para vocês, vacância zero, isso mesmo, vacância zero, o que é um ótimo para o investidor que está pensando no longo prazo. Outros dados importantes você pode acompanhar aqui, já mostrei esse gráfico. Outros dados importantes que eu queria mostrar para vocês, como está espalhados os ativos do fundo aqui, como vocês podem observar, exatamente São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco e o Rio Grande do Norte, vários empreendimentos espalhados por todo o país. Então fica muito fácil de você ver que tem uma grande diversificação do fundo e isso ajuda bastante na hora de você fazer a sua compra. Comprando uma cota, você já está diversificando. Aqui a gente pode ver como que está atrelado os contratos do fundo, a maioria aqui em IPCA. IPCA está subindo e 82,6% dos contratos está atrelado ao IPCA e 17% no IGPM, isso mesmo. E aqui, como eu falei para vocês, para você que gosta de investir em fundos para o longo prazo, acima de 5 anos, então este fundo é para você. Você pode comprar as suas cotas e só acompanhar para ver se acontece alguma coisa com o fundo ou não, mas a maioria dos contratos do fundo são contratos atípicos, ou seja, 43% dos contratos do fundo é no longo prazo e 17% mais no curto prazo, antes de 5 anos. Então, contratos que vão vencer depois de 5 anos, 10 anos, 30 anos. Então, realmente, não fique pensando, tipo, mas contrato atípico tem maior risco. Claro que se você olhar os contratos atípicos tem um pouco mais de risco, mas isso já é compensado, já é analisado pelos gestores que administram o fundo, no sentido de que se o inquilino quiser deixar o prédio, é preciso cumprir algumas regras, pagar todos os aluguéis ou então pagar a multa de rescisão de contrato. Então, realmente tem algumas dificuldades, mas isso já tudo está analisado e decidido em contrato na hora que o inquilino começa a ocupar o empreendimento. Então, não fique pensando que os contratos atípicos têm muito mais risco. Claro que tem um risco um pouco maior dos contratos típicos, mas são contratos que vão vencer no longo prazo e tem mais facilidade de você trabalhar com os seus inquilinos e receber com facilidade o aluguel e assim passar para os seus cotistas. Aqui você pode ver as grandes empresas que alugam os prédios do fundo, são grandes empresas como a Estácio, São Judas, Universidade de São Judas, outros, UMC, a UMC, vários outros como a Pernambucana, o Big. Então, como você pode ver, são grandes redes realmente que têm contratos aí com o fundo, são grandes empresas como Mineirão Atacarejo, o grande supermercado Açaí Atacado e várias outras grandes empresas que estão aí no portfólio do fundo. Então, se você ainda não tem, vale a pena ficar de olho nesse fundo e montar uma carteira diversificada com fundos de papéis, com fundos de tijolos do setor de renda urbana e assim diversificar com o setor de shopping center, ter uma carteira diversificada para você não passar perrengue quando tiver algum problema e ter só um tipo de fundo na sua carteira, tipo agora os fundos de papéis estão pagando bem, eu só tenho fundos de papéis.
e aí acontece alguma coisa com os fundos de papéis, cai toda a minha carteira. Então, diversificar é o momento de você fazer isso com a sua carteira para você não perder dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!